Eu sou Tereza Nogueira, mulher, mãe, delegada de polícia e mestranda em violência. Mas se você acha que eu estou aqui hoje para falar só sobre violência, você está muito enganado. Portanto, sejam todas e todos muito bem-vindos ao podcast Chama a Delegada. Aqui nós vamos falar sobre violência doméstica e familiar, trazer conteúdos informativos, casos da vida real e ajudar você a expandir sua consciência. Tudo de maneira muito interativa e leve. No episódio de hoje, chamado Março das Mulheres e Eles, vamos falar sobre a participação dos homens na luta das mulheres. Afinal, a luta é só das mulheres? Ou é possível uma participação e um engajamento dos homens? Afinal, a gente pode falar que a luta das mulheres é uma luta por direitos humanos ou é melhor deixar cada um no seu quadrado, cada um cuidando de seus problemas? Para falar sobre isso hoje e sobre outras coisinhas mais, nós trouxemos um convidado super especial que aborda esse tema do jeito que a gente gosta, com profundidade e leveza. Francisco Tojal Dantas Matos é natural de Sergipe e mexe em direito constitucional. Foi técnico judiciário em Sergipe, promotor de justiça em Rondônia. Desde 2012, é juiz de direito em Pernambuco, tendo atuado na Vara Especializada de Violência Doméstica no Cabo de Santo Agostinho. É membro da Coordenadoria Estadual da Mulher, formador pela Escola Nacional da Magistratura e palestrante sobre gênero, acesso à justiça e direitos humanos. É membro do Conselho Nacional de Justiça e presidente do FONAVID, Fórum Nacional de Juízes e Juízas de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Tojal, quero dizer que é uma alegria enorme ter você aqui. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para esse bate-papo de hoje, que com certeza vai ser muito bacana. A escolha do seu nome não podia ser diferente, nós trabalhamos juntos, ainda que temporariamente, né? Lá no Cabo de Santo Agostinho, eu posso dizer que você foi um grande parceiro, não só meu, mas da Polícia Civil de Pernambuco, sempre com pronto atendimento rápido às nossas demandas, um fluxo rápido de informações, ou seja, um parceiro que todo mundo que está na linha de frente quer no judiciário. Então, já deixo aqui meu agradecimento. Minha querida amiga, muitíssimo obrigado por esse convite. Eu me sinto honrado por ser o primeiro homem a ser chamado pela delegada para participar desse podcast nesse mês de março, o mês das mulheres, o mês da gente parar para refletir sobre como cada um e cada uma de nós pode fazer a diferença para contribuir para o enfrentamento das violências domésticas e familiares. Eu quero te dizer que eu sou muito grato por a gente ter se conectado aí nos caminhos da vida e que a admiração é recíproca e que você conte sempre comigo. Tojal, você acredita que quando eu falei, olha, na nossa temporada, essa primeira temporada, vamos trazer um homem, vamos escolher o homem, o primeiro homem que nós vamos trazer. Teve gente que disse assim, mas vai trazer um homem no podcast para mulheres? E eu disse sim, porque esse projeto tem um objetivo, que é pavimentar um caminho de desconstrução. A gente quer desconstruir essa ideia de que a luta é só das mulheres. Então a gente tem sim que trazer esses homens, porque na verdade tem uma coisa que eu estou vendo que não está dando certo. Porque senão a gente já tinha resolvido o problema. Então, excluindo os homens, que são os nossos potenciais ofensores desse debate, a gente está efetivamente conseguindo ganhar essa luta de erradicar a violência contra a mulher? Você acha isso? De jeito nenhum. Nós precisamos fazer parte desse debate, estar inseridos nele, até porque, pelos dados, Tereza, recentes, divulgados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, na maior parte dos casos, as violências contra as mulheres são cometidas em 90% dos casos pelos homens. Então, como tirar os homens dessa história? Se são eles, se somos nós que somos os grandes responsáveis pelo cometimento dessas violências. Então, esse problema é nosso, sim, e a gente precisa não só desconstruir muita coisa, mas construir também, porque já deu tempo da gente desconstruir. Agora está na hora da gente fazer alguma coisa também. Então, a gente está um pouco atrasado, né, nesse caminho. Vamos unir força para fazer um caminho diferente a partir de agora. Mas uma coisa que eu me pergunto, e que algumas pessoas se perguntam quando vê sua figura como juiz de direito, atuante na área da violência contra a mulher, é uma pergunta muito simples. Em que momento da sua trajetória, Tojal, você escolheu agir em defesa das mulheres? Em que momento houve algum acontecimento na tua história? Conta pra gente um pouquinho dessa tua trajetória
que tocou teu coração e disse assim, eu vou dedicar minha profissão à defesa das mulheres? Eu vou te dizer que não existe acasos, né? Existem sincronicidades. Eu acredito totalmente nisso. Pois é, as coisas estão conectadas. Eu fui parar na vara de violência doméstica do Cabo de Santo Agostinho porque eu sou juiz, aliás, ao tempo, juiz substituto. E o juiz substituto é aquele juiz que não sabe para onde vai exatamente, ele vai para onde tem vaga. Tá tapando buraco, por enquanto. Exato. Entendi. E aí tinha um buraco lá na vara de violência doméstica do Cabo e eu disse, opa, eu quero ir para esse lugar. Estava perto da capital também. Você sempre morou na capital? Não, eu vim para cá em 2015. Eu morei em Garanhuns antes. Eu sou juiz há quase 13 anos. Sim. E aí em 2015 eu vim para cá, mas como substituto da circunscrição que era Cabo e Pojuca. Certo. Então, para não ir para Ipojuca, eu disse, não, me deixem aí nessa vaga que está no Cabo. Não foi algo escolhido ir para a vara de violência doméstica. Mas quando eu cheguei, aconteceu. Mas quando eu cheguei lá, eu vi que aquilo dali era uma oportunidade de mudança de vida. Não foi só o juiz Francisco que mudou, né? Porque eu sou muito mais do que um juiz. Claro. A toga, eu costumo dizer que a toga não me define, ela me complementa. Só uma faceta. É só uma das minhas faces, uma das minhas dimensões. Quando eu cheguei ali, eu vi que eu tive a oportunidade, inclusive, de ressignificar muita coisa da minha história. Eu vi muitas coisas ali nas salas de audiência que eram dores de vidas reais, vidas que fizeram parte da minha vida e que se conectavam de alguma forma com a minha história. E teve uma situação específica que eu vou contar para vocês. Lá nessa época, no início. No início. Pode contar a história claro, aqui? Pode, porque a gente adora os causos da vida real. Pois é, teve uma situação específica que eu moro em Recife, como você mesma disse, e o Cabo de Santo Agostinho, para quem não sabe, fica a uns 35 quilômetros, 40 quilômetros da capital. Então, indo até lá, dá em torno de 40 minutos. E nos dias de engarrafamento, 1 hora. 2, 3. Pois bem, era um dia normal de audiências. Eu cheguei um pouco atrasado no fórum, peguei o engarrafamento, cheguei, a promotora já estava me aguardando, a defensora pública também já estava me aguardando na sala de audiência. Fórum lotado, era antes da pandemia, isso eu acredito que foi em 2016. E fiz um dia intenso de audiências. E lá no meio do caminho, eu fiz, na última audiência do dia, a audiência de Seu Severino e de Dona Arlete. São nomes fictícios. Ah, maravilha. E aí, o caso era mais ou menos assim. Seu Severino era um trabalhador rural e Dona Arlete era uma costureira. Ela trabalhava costurando em casa. E Dona Arlete tinha trabalhado o dia todo em casa, tinha feito comida e dormiu no sofá da casa, costurando. Seu Severino saiu do seu trabalho, foi para um happy hour com os amigos. Tomar uma, exato. Chegou em casa tarde e na hora que ele chegou, ele acordou Dona Arlete, que estava dormindo na sala. Acordou Dona Arlete e pediu para que ela fosse esquentar a comida dele. Sim. Dona Arlete se recusou, disse que não ia esquentar. Ele foi para o fogão, olhou a comida, não satisfeito, ele voltou e deu uma sucessão de vários golpes em Dona Arlete, dizendo que ela tinha a obrigação de esquentar a comida dele. Dona Arlete... Golpes com a mão, tapas, socos? Socos. Certo. Socos e pontapés. Dona Arlete caiu no chão, né? E ela acabou desmaiando e ele, não satisfeito, levantou Dona Arlete, pegou um dos seus instrumentos de trabalho, foi para o quintal da casa com Dona Arlete e fez com que Dona Arlete cavasse o que seria a própria cova de Dona Arlete. Nossa, poxa. Ela desmaiou mais uma vez e eu fico até arrepiado ouvindo assim, né, essa história, relembrando dessa história. E ao desmaiar pela segunda vez, Seu Severino acordou ela com uma sucessão de choques. Choques elétricos. Sim. Isso do lado de fora, no quintal, onde estava cavando a cova dela. Onde estaria cavando o que seria a cova dela. E chegou o momento de eu fazer o interrogatório desse rapaz.
Ele era um cara de seus 50 e poucos anos. Ela sobreviveu, Tojal? Ela sobreviveu. Sobreviveu, não teve sequelas e chegou para mim um processo, uma denúncia de lesões corporais leves. Porque não tinha sido trazido nenhuma consequência, como a gente sabe. Física visível. Não tinha nenhum laudo complementar. E na hora desse depoimento, o que me chocou, e que eu digo que foi a grande girada de chave para que eu decidisse usar minha voz e ser também um ativista em prol dos direitos humanos das mulheres. Ele virou para mim e disse bem assim, doutor, eu fiz tudo isso mesmo, ele confessou. E ele me falou que fez tudo isso por um motivo. Vou te dizer qual era o motivo. Como se pudesse existir algo que justificasse uma violência. E eu digo para vocês, gente, não existe nada que justifique uma violência contra nenhum ser humano. Imagina nessa proporção de chegar a dar choques na mulher. Isso era tortura. Nitidamente isso foi um caso de tortura. E ele disse para mim, eu fiz isso, doutor, sabe por quê? Porque eu já não aguentava mais comer macarrão com salsicha. Eu queria que naquele dia ela tivesse feito cuscuz com ovo. Você acredita que um ser humano pode acreditar que isso pode justificar um ato de violência? Então, naquele dia, eu percebi, eu preciso também falar sobre isso em outros espaços e começar a conversar com outros homens sobre esse assunto, porque só a educação pode salvar a gente dessa sociedade machista, misógina, homotransfóbica e preconceituosa. Verdade, Tojal, que caso impactante. Pensando nesse caso e pensando também na temática central do nosso podcast, que é trazer esse debate do engajamento, da participação dos homens, o que você acha que os homens podem e devem fazer que pode ajudar nessa luta em defesa dos direitos humanos das mulheres? Primeiro passo, a gente precisa se reconhecer machista. Porque todos e todas nós fomos criados dentro de uma estrutura social de dominação dos corpos femininos ou feminilizados, para citar aqui a professora antropóloga Rita Laura Segato. E se reconhecer machista e perceber que nós temos um modelo de masculinidade hegemônica, tóxica, que precisa ser revista, é o primeiro ponto. O segundo ponto é falar sobre consentimento. A gente precisa conversar sobre consentimento. Isso é sério, não é? Isso é muito sério. Inclusive com as nossas crianças. Sim. Ensinar os garotos na escola que para paquerar outra menina, a gente não pode puxar o cabelo, segurar o braço. Ensinar que quando a mulher diz não, o não precisa ser respeitado. Que isso não é charminho. Que não é não mesmo. Que não é não mesmo. Outro ponto. Não rir de piadas machistas. Quando você dá aquele like ou aquele joinha num grupo de WhatsApp, naquele comentário machista, ou até quando você se omite. Fala aí pra gente alguns comentários machistas que você e os outros homens estão acostumados a ver nos grupinhos de WhatsApp que tem um monte de gente dando joinha. Olha, vou te falar, são muitas falas. Quando a gente pergunta para uma mulher como é que estavam as férias dela porque ela voltou de uma licença maternidade, a gente está cometendo violência de gênero. Quando a gente diz para um cara, ficou de babá hoje em casa, ou seja, a gente está diminuindo o dever dele, de cuidar e privilégio de poder... Karnal, inclusive, fala sobre isso, né? Ninguém fica de babá, fica de pai. O homem fica de pai quando cuida de um filho, e não de babá. Então, tem muitas violências simbólicas dentro do nosso dia a dia. Tem um termo, eu ouvi... Você conhece a professora Luciana Brasileiro? Sim. Ela é maravilhosa, eu adoro. Ela é uma grande advogada e professora, né? E assistindo uma palestra dela, ela disse assim... Vocês já pararam para pensar no termo ex-mulher? Quando um cara se divorcia da esposa, como é que vocês chamam ele? Como é que chama? O cara que se divorcia... Da esposa, ele? Ex-marido. Ex-marido. E ela? Pois não devia ser ex-mulher, deveria ser Será ex-esposa. que o que qualifica uma mulher é ter um cara do lado ou é ter um relacionamento do lado? Ela não é mais mulher porque não está mais casada. Então existem violências simbólicas no nosso cotidiano
que a gente não enxerga. Então, tirar essa máscara, esse véu de ISIS, esse véu da ignorância, é algo essencial para que a gente construa. Se reconhecer, como você disse, como homens machistas, não é? Exatamente. Acho que a autoconsciência é necessária para a gente poder caminhar e trilhar um caminho de mudança, não é, Tajal? Com certeza. Isso daí não é todo mundo, né, que está disposto a parar, refletir. Tem uma frase que eu gosto muito, que é de um futurista norte-americano, que é Alvin Toffler. Ele fala assim, que o analfabeto do século XX não é aquele que não sabe ler e escrever, mas é aquele que não sabe aprender, desaprender e reaprender. Então, nós precisamos desaprender o que é ser homem nessa sociedade e reaprender um modelo de masculinidade saudável. Que, inclusive, a gente possa falar das emoções. Sim. Sabe o que é muito triste? Que eu estava outro dia falando com uns amigos, que nós, homens, temos uma tendência a termos relacionamentos menos profundos do que vocês. Porque a gente não se abre. Porque a gente não fala de sentimento. Porque foi, muitas vezes, educado a se privar das emoções como se elas não existissem, né? Engula o choro. Quantos homens ouviram isso na infância? Eu ouvi. Engula o choro. Então, ou seja, você não está autorizado a sentir suas próprias emoções, vivenciá-las para poder aprender a lidar com elas. Não é verdade? Falando sobre isso, eu lembrei de uma história da minha infância. Que meu pai, eu tenho dois irmãos. Sou do meio, tenho uma irmã mais velha, Rafaela, e Paulo, que é meu irmão mais novo. E era um dia de domingo, eu morava em Aracaju, que eu sou natural do Sergipe, mas já sou pernambucano de coração, viu? Eu sei. E meu pai viajou. E antes dele viajar, ele disse assim, olha, você é o homem da casa. Quando eu não estiver aqui, quem manda é você. E aí, nesse mesmo dia, estava passando o programa Domingo Legal. Lembro até hoje. E aí, eu e Rafaela estávamos assistindo o programa de televisão. E nenhum dos dois queria ir tomar banho para se organizar para dormir. Uhum. Típico das crianças. Típico das crianças. E minha mãe chegou e disse, Rafaela, venha logo, passe para cá, venha tomar banho, que a gente tem que se organizar para ir dormir. E aí, Rafaela não queria ir. E eu, lá, no mesmo comportamento que minha irmã, me senti na autoridade que me foi investida, no direito de falar em outro tom com ela, e eu gritei e disse assim, Rafaela, passe logo para lá, saia daqui, vá tomar banho. Ou seja, na autoridade que me tinha sido investida, como homem da casa, eu fiz aquilo. Eu sempre fui uma pessoa pacífica, de não exaltar a voz e tal, mas hoje eu acho que a gente precisa exaltar a voz quando é necessário. Indignações justas são muito bem-vindas. Uhum. E tanto minha irmã quanto a Rafaela se assustaram me vendo daquela forma, quanto minha mãe, aliás, quanto a Rafaela se assustaram. E Rafaela, naquele momento, parou e me obedeceu. E foi tomar banho. E hoje, fazendo uma análise sobre o meu comportamento, eu vejo o quanto que lá atrás nós somos ensinados a agirmos dessa forma. Muitas vezes num comportamento automático, né? Sem refletir sobre as consequências, até porque você era criança. Exatamente. Então você vai adquirindo aquela conduta, introjetando no teu comportamento de maneira automática, sem pensar sobre as consequências, as possíveis consequências de seus atos. Ela obedeceu como se você fosse o pai e, como ele disse, o homem da casa, o dever da mulher de lhe servir com obediência. Então eu acho que diante disso a gente precisa passar um recado para quem está assistindo a gente. Vamos pensar como que a gente educa as nossas crianças. Homens e mulheres, não é? Homens e mulheres. Porque as crianças aprendem com base nos exemplos. E reproduzem condutas, né? Pensando em tudo isso que você trouxe para a gente, Tajal, é possível a gente concluir que é indispensável a participação do homem para a gente vencer essa luta, pensando aí na Agenda 2030 da ONU, no ODS 5, nesse desejo que nós, que somos combatentes na linha de frente, temos de ajudar na erradicação de todas as formas de violência contra mulheres e meninas. É essencial a participação dos homens? Não tenho a menor dúvida. É essencial o envolvimento não só dos homens, mas como de toda a sociedade, para além dos poderes constituídos. Isso não é um problema só da delegada, do juiz, sabe? Isso é problema de todos e todas nós.
inclusive da sociedade civil organizada. Hoje, você falou da Agenda 2030, as empresas têm comportamentos que são imprescindíveis no enfrentamento a essas violências. Na medida em que eu oportunizo, né, que mulheres tenham suas licenças, tenham as possibilidades de amamentar, na medida em que eu oportunizo mulheres ascenderem a cargos de direção nas empresas, na medida em que eu puno atos de assédio dentro do ambiente de trabalho. Então essa responsabilidade não é só de homens e mulheres, não é uma guerra entre homens e mulheres, a gente está falando de uma luta pela paz. E pela paz dentro de casa, porque é na casa que as mulheres estão morrendo, infelizmente. Então a nossa cultura ainda machista tem contribuído sim para essas formas de violência que todos os dias abarrotam as delegacias e o Poder Judiciário, não é? Com certeza. Ok, me diga uma coisa, doutor, amigo querido, Tojal. Como a justiça, você que é um forte agente e promotor da paz e da justiça, como a justiça pode ajudar esses homens a se conscientizarem do papel deles em defesa das mulheres também? Eu costumo dizer que o judiciário tem alguns papéis dentro do enfrentamento à violência contra mulheres e meninas, né, contra as violências domésticas. Primeiro, de proteger essas mulheres. E aí a gente precisa falar da importância das medidas protetivas de urgência. E daqui a pouquinho eu vou trazer para você em primeira mão alguns dados aqui recentes do Fórum Saiu Brasileiro, do forno, né? Que acabou de sair do forno. O segundo, punir, porque a gente precisa sim punir quem comete crimes. Isso é algo muito importante, mas a gente precisa prevenir. E a gente só vai prevenir a partir da educação. E quando eu recebo, por exemplo, um pedido de medida protetiva de urgência e que eu vejo que tem ali um núcleo familiar, né, desconstituído, em desconstrução, eu preciso ver que essas violências podem ser repetidas, caso esses núcleos sejam restaurados ou em outros vínculos familiares. Então, conversar com esses homens e fazê-los repensar suas atitudes é essencial. E hoje o Poder Judiciário tem sim um papel de destaque. Nós temos em todo o Brasil grupos reflexivos. Essa é uma política incentivada pelo Conselho Nacional de Justiça, salvo engano pela recomendação 124 do Conselho Nacional de Justiça. Inclusive, eu ia lhe fazer uma pergunta sobre os grupos reflexivos, porque na prática, muitas vezes, as mulheres dizem que não serve para nada. Afinal, os grupos reflexivos trazem um resultado positivo? Na sua experiência como juiz, tem trazido resultados positivos com relação aos homens? A mudança de conduta? Nós temos várias pesquisas. Tem uma pesquisa do professor Adriano Beiras, que é da Universidade Federal de Santa Catarina, falando da importância e da eficácia dos grupos reflexivos. Nós temos, inclusive ontem, foi lançado aqui pelo Tribunal de Justiça, um programa novo incentivando a criação de grupos reflexivos, não apenas no âmbito das medidas protetivas de urgência, mas também no âmbito da fase de execução, né? Então a gente precisa perceber os diferentes momentos processuais e adaptá-los para que a gente incentive, por meio de políticas judiciárias, no caso do Poder Judiciário, incentivadas pelo poder público, né? Porque você do município que está ouvindo a gente, que é secretária da mulher, que é prefeito, que é prefeita, você pode criar grupos reflexivos também na sua comunidade. Pode e deve, não é? Pode e deve. Como funciona um grupo reflexivo para homens? Um grupo reflexivo tem um mínimo de encontros, e aí nesses encontros são trabalhados alguns temas com metodologias diferentes. Então, o importante de um grupo é você incentivar a reflexão. É a partir do comportamento reflexivo que a pessoa se percebe naquele comportamento prejudicial, para que a partir dali se promovam novas mudanças. E eu já vi relatos de homens que passaram por grupos reflexivos e é realmente impactante e transformador. Então, você viveu essa experiência de perceber na prática que essa transformação existe. Sim, sim, com certeza. Na minha unidade, especificamente, nós começamos os grupos reflexivos próximo à minha saída, né? Porque hoje eu já não estou mais na vara de violência doméstica do Cabo, onde nos encontramos.
Hoje eu me titularizei numa vara de família. Inclusive está exercendo aí a função de presidente de um outro órgão, mas a gente vai chegar, viu, minha gente? Nesse momento de falar desse órgão tão especial, é um privilégio ter você representando todos os juízes lá, mas eu quero saber de você. Então, diante dessa possibilidade, desses resultados que você viu nos grupos reflexivos, a gente pode dizer então que é balela esse papo de que homem não muda, né? Com certeza. Aliás, eu vou te dizer com toda sinceridade, olhando nos seus olhos, se eu não acreditasse que o ser humano pudesse ser capaz de se transformar, eu não conseguiria ser juiz. Nem eu, delegado, sabia, tô jovem. Então, eu acredito sim nos grupos reflexivos, e eu acredito sim no poder de transformação, não só dos homens, das mulheres, mas de toda a nossa sociedade. Você terminou falando de medida protetiva e aí antecipou em mim uma pergunta. Tem uma coisa que a gente ouve demais falar, às vezes eu sou abordada nesse sentido, certamente você também. Ah, Tereza, delegada, esse negócio de medida protetiva serve de nada. As mulheres estão aí sendo mortas o tempo todo, é feminicídio todo dia. E eu tenho uma opinião, naturalmente, sobre isso, mas quero ouvir a opinião sua como representante do Poder Judiciário. E aí, na sua experiência, as medidas protetivas salvam vidas ou não? Com certeza, as medidas protetivas de urgência salvam vidas. Eu não tenho a menor dúvida disso. Nós temos hoje um poder judiciário engajado na análise cada vez mais rápida das medidas protetivas de urgência. O Conselho Nacional de Justiça tem políticas que incentivam, estimulam e cobram do Poder Judiciário, de nós juízes e juízes, cada vez mais uma análise mais célere desses pedidos de medidas. Hoje a pandemia acabou trazendo muitos pontos positivos. Então a gente se informatizou. Hoje, você, delegada, faz um pedido de medida protetiva, eu já recebo na mesma hora. Online, né? Online. Antes, aquele prazo das 48 horas eram obedecidos à risca, né? Exatamente. Hoje não, é online. E muitas vezes a gente manda aqui na delegacia, você lá, 5 minutos depois já defere ou indefere a medida. É fantástico, realmente. Esse prazo tem sido monitorado pelo Conselho Nacional de Justiça. Inclusive, hoje será lançado pelo Conselho Nacional de Justiça uma iniciativa da conselheira Renata Gil, que é uma mulher inspiradora, uma pessoa que eu admiro muito, e da juíza auxiliar do CNJ, Luciana Rocha, também outra mulher incrível, assim como você. Elas são muito engajadas nessa temática. Um painel, que é um painel de monitoramento dos dados de violência doméstica e familiar contra a mulher. E aí eu até tenho alguns números aqui para trazer para vocês. Até o dia de hoje, no ano de 2025, o Poder Judiciário recebeu quase 54 mil medidas protetivas de urgência. Mais de 91% delas foram deferidas. E em Pernambuco, nós temos, até o dia de hoje, nesse ano de 2025, algo em torno de 2.600 medidas protetivas de urgência. E também uma média de deferimento em 90% dos casos. As medidas protetivas de urgência, sim, salvam vidas. Agora, precisamos avançar? Precisamos, Tereza. Precisamos avançar nas comunicações interinstitucionais, porque eu não trabalho sozinho. Judiciário, não adianta nada o Poder Judiciário deferir uma medida protetiva de urgência e eu demorar para fazer uma intimação, ou demorar de comunicar a Patrulha Maria da Penha, que tem um papel essencial na fiscalização dessa medida protetiva, ou demorar a comunicar a delegacia de polícia. Então, a gente precisa se integrar cada vez mais, porque nós não devemos fazer essa política pública sozinhos. Nós precisamos dar as mãos e trabalhar em cooperação. E as situações de descumprimento de medida protetiva, que é um crime, minha gente, que se praticado em sede de delegacia, nem fiança o agressor vai pagar. Isso precisa ser comunicado muito rapidamente, seja a Polícia Civil, seja o Poder Judiciário, não é? Porque termina que muitas vezes o descumprimento é minimizado. Às vezes acontece, é natural, a vida tem existem vários fatores que vão interferir na vida de uma mulher, às vezes até a família de um lado, a família do outro, pressionando, o famoso pedido de retirada, né, das medidas protetivas. Isso tudo pode interferir, mas quando o descumprimento acontece, a polícia precisa saber, o judiciário precisa saber, para algo mais gravoso, uma medida mais gravosa também ser implementada, não é, doutor? Então, é preciso também que a gente faça um apelo para essas mulheres que estão com medidas protetivas de urgência. Gente, nem tudo
a gente tem como saber. Então, se continua te ligando, se está passando na porta da sua casa, da sua faculdade, da academia, vá atrás, notifique o Poder Judiciário, vá na delegacia de polícia, fale com o Ministério Público. A partir do momento que essa informação chegar na mesa do juiz ou da juíza, a gente vai reavaliar a medida protetiva e pode agravar essa medida, pode dar uma medida cautelar de monitoração eletrônica, pode até decretar uma prisão, se essa prisão for necessária. Claro. Né? A delegada pode pedir a prisão para o juiz e fazer o seu relatório. Então, a gente precisa saber o que é que está acontecendo. Não é só deferir a medida. Eu preciso que vocês também digam para nós, para todos os atores, o que está acontecendo depois disso. Eu acho que esse podcast, o sonho desse podcast também foi exercer esse papel de trazer mais consciência, mais clareza sobre direitos. A mulher precisa entender esse universo de direitos que ela tem para que elas possam se utilizar dos recursos certos, no momento certo, para tutelar suas próprias vidas. O que eu percebo muitas vezes, Tojal, não sei se você concorda, é que, claro, quando o feminicídio acontece, isso fere de ferro e fogo nós que estamos na linha de frente e que todos os dias vemos uma medida protetiva até eficácia. Então, aquela exceção, porque eu posso, na minha experiência, eu posso dizer que a mulher que é morta, vítima de um feminicídio, ela é uma exceção, porque a gente tem muitas outras salvas que não são objeto da imprensa, não saem publicadas no jornal. O sucesso, o resultado positivo desse trabalho da gente não sai publicado no jornal. Então, é claro que quando uma morre, isso fere toda a sociedade. Mas é muito importante que essa mulher tenha clareza sobre esse direito para fazer valer o direito de ser protegida, porque, como você disse, a gente não tem como estar em todos os lugares para poder protegê-la, não é? Com certeza. A gente precisa cada vez mais levantar a nossa voz para que a nossa voz seja ouvida em todos os espaços. E eu parabenizo muito esse seu papel de educação em direitos humanos aqui no podcast. Isso é essencial, né? A gente sabe que tanto eu quanto você poderíamos estar ali só analisando os nossos processos, casos isolados, mas a gente resolveu sair também dos fóruns, das delegacias, dos palácios da justiça, para nos comunicarmos com a população e dizer para a população: olha só, nós estamos aqui, procurem o sistema de justiça, porque o sistema de justiça está preparado para te ajudar se você estiver passando por algum tipo de necessidade. E o sistema de justiça não tolera nenhum ato de violência contra as mulheres. Isso. Então, se a gente está aqui, saindo da nossa zona de conforto, fora do nosso horário de expediente, fazendo algo para além dos muros do judiciário, para além dos muros da Polícia Civil, acho que a gente também pode convocar essa sociedade para que as amigas façam o mesmo, para que os familiares tenham um outro olhar sobre essas mulheres e parem um pouco mais de julgar. Porque é impressionante. Parece que se tivesse concurso para juiz, para todo mundo que está na sociedade, todo mundo quisesse, a gente estava ferrado. Porque o que tem de julgador, né, homens e mulheres na rua julgando um papel que é exclusivo do judiciário, tu não ia ter serviço para tu não, viu, Tojal? Nós somos rápidos em julgar, não somos? E o pior, nós somos mais rápidos ainda em julgar as mulheres. Porque essa sociedade é uma sociedade machista, misógina, né, patriarcal. Eu lembrei agora, porque a gente está saindo do carnaval, e eu lembrei de Paola, né? Paola Oliveira. Sim. Que é uma mulher inspiradora, sim, né, por todas as bandeiras que levanta e o quanto que ela foi julgada pelo corpo dela. Então, se uma mulher posta uma foto de biquíni, ela é julgada de uma forma. Se um homem posta uma foto de sunga na praia, ele é julgado de outra forma. E isso não é só para o biquíni, para a sunga, eu não estou falando disso. Eu estou falando de uma forma geral. Eu estou falando do quanto que a gente julga as mães, do quanto que a gente... das perguntas que a gente faz para as mulheres. Por exemplo, se eu te encontro na rua, você já deve ter ouvido perguntas desse tipo. Porque vocês têm 2 filhas. Eu tenho uma filha e um filho. Uma filha e um filho. Pois é, deixou o menino com quem em casa? Né? Como se a sua obrigação precípua fosse cuidar. Essa atividade fosse exclusiva da mulher. Então, nós estamos sendo julgados e julgando o tempo inteiro. Então, a gente precisa tirar esse véu da ignorância. Sim, isso faz muitas vezes, eu tenho percebido, e até estou escrevendo um pouco sobre isso,
As mulheres, muitas vezes, se cobram, elas têm uma autocobrança muito grande, no sentido de atender a esses comandos sociais. Então, uma mulher, por exemplo, que decide viver só, ela está o tempo todo se explicando. Mas não casou porque mulher, tu tá até hoje tu não casou, mas não casou por quê? Eu tenho que me explicar por que eu escolhi ter uma vida sozinha, namorando, curtindo, mas vivendo na minha casa sozinha. Isso tem muito a ver com essa misoginia, com esse processo, com esse olhar tão preconceituoso sobre nossas mulheres, não é? Com certeza, porque nessa sociedade machista e misógina, as mulheres são construídas para o casamento. Elas são validadas pela sociedade cada vez mais quando elas se casam. Não, e se não casam, deve ser difícil, né? Aquela mulher, fulana é complicada. Ninguém nem quis casar com ela. Sabe, eu lembrei de uma história agora. Tem uma amiga que se divorciou recentemente e você acredita que ela não pôde ser madrinha da filha da irmã dela, ou seja, da sobrinha. Ela não pôde ser madrinha da sobrinha porque ela era uma mulher divorciada. A própria irmã escolheu... Não, ela não pôde ser, porque a instituição religiosa que não permitiu que ela fosse. Ou seja, a mulher casada tem um status X, a mulher divorciada tem outro status. Então, que sociedade é essa? E muitas vezes essa mulher termina tendo medo de viver só. A gente é tão obrigada a exercer esse papel que silencia. E isso termina abrindo para um campo de tolerância a pequenas violências. Porque se eu preciso estar casada, se eu preciso ter um homem para me validar, então eu começo a tolerar. Porque vou chegando aos 30, vou chegando aos 40, não caso com ninguém, então eu começo a tolerar qualquer coisa para não estar só. E eu mesma começo a me punir com esse medo da solidão, porque não me acho o suficiente. As mulheres fazem muito isso, Tojal, e é muito interessante ver o teu olhar e a tua sensibilidade enquanto homem para essas questões. Tem um livro que eu gostaria de recomendar para o seu público, Tereza, que está para o nosso público, porque hoje o público é nosso. Que é A Prateleira do Amor, de Valesca Zanello. A professora Valesca Zanello é uma professora da UNB, que eu admiro muito, e a professora Valesca fala que as mulheres são colocadas em prateleiras para serem escolhidas pela sociedade. E nessas prateleiras, algumas têm mais valor e outras menos valor. É um livro bem interessante de se ler para aprofundar um pouco essa nossa conversa. Então, minha gente, para quem quer conhecer um pouco mais de todas essas histórias, vai ter que ficar com a gente no próximo episódio. Gente, então, finalizando esse primeiro bloco desse bate-papo com o Tojal, eu quero aproveitar e pedir para esse juiz maravilhoso, manda um recadinho para os nossos homens. O que é que você, como homem, tem para dizer para os homens no dia de hoje? Eu quero dizer o seguinte, esse problema é seu e é meu também. Esse problema é nosso. Então, nós somos responsáveis por esses números alarmantes, por esses números horrorosos de violências que são cometidas contra as mulheres dentro de suas casas, que é o lugar onde deveria ser o lugar mais seguro. Então, se você quer ser um aliado, um parceiro nessa luta, não silencie, não aceite piadas machistas, não repita comportamentos só para ser legal, só para ser parceiro, certo? Não compartilhe memes que depreciem mulheres, ou fotos pornográficas, ou vídeos pornográficos. Converse com as crianças sobre consentimento, sobre respeito. Não é não. E outra coisa, crie oportunidades para as mulheres que estão ao seu redor. Se você e eu ocupamos lugares de privilégio, nós devemos compartilhar esses espaços com outras mulheres e dar oportunidades a elas. Precisamos ser parceiros feministas nessa luta, porque esse problema é nosso. A você, ouvinte, muito obrigada por sua participação no episódio de hoje aqui com a gente. Atendendo a pedidos do nosso público, que a gente recebeu muita demanda, no sentido de que nosso podcast tinha que ter 2 episódios semanais. Então tá aí a novidade pra gente. A partir de hoje, você vai receber 2 episódios, um na terça-feira e o outro na quinta, para você ter mais tempo de lidar com esses 2 blocos de entrevista. E aí, gostaram do bate-papo de hoje com Francisco Tojal, esse homem que está ajudando a gente nesse caminho de desconstrução, mostrando que é sim possível trazer os homens para esse debate, é sim possível que os homens se engajem
na luta em defesa das mulheres, porque essa luta é uma luta por direitos humanos? Pois se você gostou, então vai lá, a casa de vocês. Se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com as amigas, com os amigos, com a família, com todo mundo, porque a gente já aprendeu hoje, né? Essa missão é de todas e de todos nós. O episódio de hoje teve o apoio da Astral Veículos, Instituto Faneco, Trio Comunicação, Partiu Entrega, Faz Contabilidade e Grupo Mulheres do Brasil. Te espero aqui no Chama Delegada, um cheiro no coração e até o próximo episódio.